Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gilton e vamos agora para mais uma aula de Química. E hoje estaremos trabalhando sobre grandezas físicas, tá certo? Está aqui no quadro, o tema do nosso assunto. Pessoal, e o que é grandeza física? Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Então tudo aquilo que nós podemos medir, nós chamamos de grandezas físicas, tá certo? E nós vamos aqui exemplificar algumas grandezas físicas que serão importantes para o nosso propósito aqui no estudo da química, tá certo? Vamos também definir o que são unidades. Na verdade, unidade também é uma grandeza física, porém é uma grandeza física tomada arbitrariamente como padrão. O que eu estou querendo dizer com isso? Ou seja, eu poderia dizer o seguinte, que a unidade é uma grandeza física menor que nós utilizamos ali de forma arbitrária para medir uma grandeza física maior. E vocês vão entender isso aqui agora, tá certo? Então nós vamos aqui exemplificar as nossas grandezas físicas e a primeira é comprimento. Então deixa eu anotar aqui, comprimento. Tá certo? Comprimento se refere a quando nós consideramos a extensão de algo que vai de uma extremidade à outra, ou a distância entre dois pontos. E o comprimento é uma grandeza física porque ele pode ser medido, tá certo? Agora, quais serão as unidades que nós vamos utilizar para medir a grandeza física comprimento? Nós utilizamos, por exemplo, o milímetro. Milímetro é uma unidade, tá certo? É uma unidade que nós utilizamos para medir a grandeza física comprimento. Podemos utilizar também o centímetro. Podemos também utilizar o metro, também o quilômetro, certo? São as unidades mais comuns de comprimento, existem outras, tá certo? Então eu creio que ficou clara a diferença de grandeza física para unidade. Então aqui são as unidades que nós utilizamos para medir a grandeza física comprimento. Vamos para a segunda grandeza física, que é o tempo. O tempo também é uma grandeza física porque ele também pode ser medido, tá certo? E o tempo se refere à duração dos fatos. E quais são as unidades que nós utilizamos para medir o tempo? O tempo pode ser medido em segundos, também pode ser medido em minutos, podemos medir o tempo ainda em horas, dias e assim por diante, semanas, meses, anos. Então estas aqui são as unidades, certo, que nós utilizamos para medir o tempo. Vamos para a nossa terceira grandeza física, que é o volume. Então, o volume também pode ser medido, por isso é uma grandeza física. O volume se refere ao espaço ocupado pela matéria, tá certo? E quais são as unidades que nós utilizamos para medir o volume? O volume pode ser medido em mililitros, que é ml, pode ser medido também em centímetros cúbicos, podemos medir também em litros, metros cúbicos, além de outras unidades, tá certo? Essas são as mais comuns que nós utilizamos para medir o volume. A nossa quarta grandeza física é a massa. Massa se refere à quantidade de matéria e também pode ser medida, tá certo? É claro que quando falamos massa, vem na nossa mente a ideia de peso, certo? Existe realmente uma relação muito grande entre massa e peso, porém são coisas diferentes. Mas, a princípio, aqui no momento, é bom que fique na nossa ideia sempre a ideia de peso. Então, quando falarmos em massa, então é bom que tenhamos essa ideia de peso, tá certo? E quais são as unidades que nós utilizamos para medir a massa? A massa pode ser medida em miligramas, gramas, quilogramas, toneladas, etc. Então aqui são as unidades mais comuns, tá certo? Que nós utilizamos para medir a massa.
vamos para a nossa quinta grandeza física, que é a pressão. Então, a pressão também, pelo fato de poder ser medida, é considerada uma grandeza física. Pressão, na verdade, é a força exercida sobre uma determinada área, tá certo? Podemos falar aqui de pressão atmosférica, que é a pressão que os gases exercem sobre a superfície do planeta. Podemos falar também de pressão sanguínea, que é a pressão que o sangue exerce dentro do interior das artérias e assim por diante, tá certo? E quais são as unidades que nós utilizamos para medir a pressão? A pressão pode ser medida em atm, milímetros de mercúrio, centímetros de mercúrio, Torricelli, Pascal. Existem outras unidades, certo? Porém, que nós listamos 5 unidades que nós utilizamos para medir a grandeza física pressão, certo? Vamos agora para a nossa sexta grandeza física, que é o calor. O calor se refere à quantidade de energia térmica liberada por um corpo, tá certo? E é uma grandeza física porque também pode ser medido. E as unidades que nós utilizamos para medir o calor são as seguintes. Nós podemos utilizar a caloria, também a quilocaloria, podemos utilizar o joule, também o quilojoule, certo? Além de outras unidades. Aqui são as mais comuns, tá certo? Que nós utilizamos para medir o calor. A nossa sétima grandeza física é a temperatura. Temperatura, certo? A temperatura se refere ao grau de agitação das moléculas em uma substância, tá certo? E pelo fato de poder ser medida, a temperatura também é considerada uma grandeza física. E quais são as unidades que nós utilizamos para medir a temperatura? A temperatura pode ser medida em graus Celsius, em graus Fahrenheit e graus Kelvin. São 3 escalas termométricas, nós vamos ver isso detalhadamente quando estivermos estudando a temperatura. São 3 escalas termométricas que nós utilizamos para medir a temperatura, tá certo? E a nossa oitava grandeza física é a densidade. Então a densidade também tem uma relação com peso, tá certo? Com massa também. E pelo fato de poder ser medida, a densidade é considerada como uma grandeza física. Existe até uma fórmula que nós utilizamos para calcular a densidade das substâncias. A fórmula é a seguinte: D de densidade é igual a M de massa sobre V de volume. Então nós pegamos a massa do objeto, dividimos pelo seu volume e assim nós achamos a densidade, tá certo? E as unidades que nós utilizamos para medir a densidade são as seguintes: gramas por centímetros cúbicos, tá certo? Podemos utilizar ainda gramas por ml ou também quilogramas por metros cúbicos, tá certo? São algumas unidades que nós utilizamos para medir a grandeza densidade. Então aqui, pessoal, nós listamos aqui 8 grandezas físicas, tá certo? E nós vamos, a partir de agora, estar estudando cada uma delas separadamente, principalmente aquelas que são mais relevantes aqui para o nosso objetivo, tá certo? Então eu vou aqui apagar o quadro e nós estaremos agora estudando a nossa primeira grandeza física de forma mais detalhada. E a primeira grandeza que nós vamos falar agora será a grandeza volume. Volume. Então nós já falamos que o volume se refere ao espaço ocupado pela matéria, tá certo? E veja só, pessoal, é muito comum, certo,
a gente trabalhar com as unidades de volume no nosso dia a dia. Por exemplo, você vai no supermercado e compra 1 litro de leite. Então nós estamos falando de volume, tá certo? Você, por exemplo, recebe a sua conta de água e está lá, consumo, 20 metros cúbicos. Estamos falando de volume, tá certo? Por exemplo, você vai no supermercado e compra 200 ml de álcool. Estamos falando de volume. Um fardo de copo descartável de 200 ml. Estamos falando de volume, tá certo? Então, o volume é muito comum no nosso dia a dia, tá certo? E as unidades que nós utilizamos para medir o volume são as seguintes. E nós vamos agora fazer uma relação dessas unidades e ver qual é a relação que uma unidade tem com a outra. E depois nós vamos aprender a converter, certo, o valor de uma unidade em outra unidade. Então observe só, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, tá certo? 1 litro equivale a 1000 mililitros. 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Deixa eu colocar primeiro aqui 1 ml. 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico. Então aqui a nossa tabelinha de unidades, tá certo? E a relação que uma unidade tem com a outra, tá certo? Então aqui são as unidades mais comuns de volume que nós trabalhamos, utilizamos no nosso dia a dia, tá certo? Agora nós vamos fazer aqui algumas atividades convertendo essas unidades. Então vou colocar aqui converta, que tem o sentido de transformar, tá certo? Colocar aqui letra A, e vamos colocar aqui 2,5 litros em mililitros. Letra B, nós vamos colocar aqui 850 mililitros em litros. Na letra C nós vamos converter 0,5 metros cúbicos em litros. E na letra D nós vamos converter aqui 380 mililitros em centímetros cúbicos. Então vamos lá. Na letra A, nós temos aqui um valor de 2,5 litros para ser convertido em ml, tá certo? Então eu tenho que observar que aqui as duas unidades são litros e mililitros. Então nós vamos trabalhar aqui nessa letra, nessa atividade, com essas duas unidades, litro e mililitro. Aí eu vou aqui na minha tabelinha de relações de unidades e vou ver qual é a relação que litros tem com mililitros. Então se eu observar aqui, estou vendo aqui litros e mililitros, tá certo? Então a relação de uma com a outra é a seguinte: 1 litro equivale a 1000 mililitros. Então nós vamos colocar aqui 1 litro equivale a 1000 mililitros. Aqui nós vamos usar sempre a regra de 3 simples para resolver essas atividades, tá certo? Então 1 litro equivale a 1000 mililitros, é o que está dizendo aqui. Porém o valor que nós temos aqui em litros é 2,5 litros. Observe uma coisa: unidades iguais ficam do mesmo lado, uma abaixo da outra, tá certo? Então aqui, como é 2,5 litros, então litro fica debaixo de litro. Eu não posso colocar litro debaixo de ml, tá certo? Então 2,5 vai ficar desse lado aqui, porque aqui também é litros. Então 2,5 litros é igual, corresponde a x, tá certo? Equivale a x. Agora faremos aquele cálculo cruzado. Então vamos lá, 2,5 vezes 1000 vai ser 2.500. Qualquer número multiplicado por 1000, a gente vai andar a vírgula para frente 3 casos, tá certo? Então nós tínhamos aqui 2,5.
Então se eu vou andar a vírgula para frente 3 casas, eu preciso ter 3 casas depois da vírgula. Eu só tenho uma que é o 5. Aí o que eu faço? Eu acrescento aqui 2 zeros e assim eu formo as 3 casas. Agora eu posso andar a vírgula 3 vezes para frente. Observe só. 1, 2, 3. A vírgula vai parar lá no final. Então fica 2.500, tá certo? Muito bem. Então vamos agora multiplicar o outro lado. 1 vezes x é 1x. Mas para a gente só interessa o número 1. Aí ficou 2.500 dividido por 1. Nós vamos ter aqui um total de 2.500 mililitros. É o nosso resultado, tá certo? Vamos agora para a letra B. A letra B nós temos aqui um valor em ml, 850, para ser convertido em litros. É a mesma relação de litros com ml que nós utilizamos aqui. Tá vendo aqui na nossa tabelinha? Então, 1 litro equivale a 1.000 ml. Então, eu vou colocar aqui 1 litro corresponde a 1.000 mililitros. Tá certo? E o valor que nós temos aqui é 850 ml. Muito cuidado para não colocar o 850 debaixo do 1. Porque o 850 é ml. E aqui o 1 é litros. Então não pode, de maneira alguma, unidades diferentes ficarem do mesmo lado. Então ml vai ter que ficar debaixo de ml. Então 850 vai ser desse lado aqui, que também é ml, tá certo? E cá colocamos o x. E vamos fazer aqui a nossa conta. 1 vezes 850 é 850 sobre 1.000 vezes x é 1.000x. Porém, para a gente só interessa o valor numérico, tá certo? Então nós temos aqui 850 dividido por 1.000. Nós podemos cortar um zero em cima e um zero embaixo, ficou 85 dividido por 100. Qualquer número dividido por 100, nós vamos voltar a vírgula 2 casas, porque o 100 tem 2 zeros. Então quando multiplica, anda para frente, certo? E quando divide, volta para trás, recua a vírgula, tá certo? Então 85, a vírgula do 85 está aqui no final, tá certo? Então nós vamos voltar 2 casas, 1, 2, parou aqui antes do 8, então nós colocamos um zero. Resultado, 0,85 litros. É o nosso resultado. Letra C. A letra C nós temos aqui 0,5 metros cúbicos para ser convertido em litros. Então observe que as unidades aqui agora são metros cúbicos e litro. Aí eu vou ver aqui na minha tabelinha qual é a relação de metros cúbicos com litro. Então se eu observar aqui é a primeira, ó, metros cúbicos e litro. Ou seja, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então eu vou colocar isso aqui. 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Certo? E o valor que nós temos aqui é 0,5 metros cúbicos. Então, metros cúbicos debaixo de metros cúbicos. Então, o 0,5 vai ficar desse lado aqui debaixo do 1. Certo? Que corresponde a x. Vamos fazer aqui a nossa conta. 0,5 vezes 1.000 é 500. Como eu já expliquei, qualquer número multiplicado por 1.000, a vírgula anda para frente 3 casas, tá certo? 1 vezes x é 1. 500 dividido por 1 vai ser 500 litros. Chegamos ao resultado. A letra D nós temos aqui 380 ml para ser convertido em centímetros cúbicos. Aí eu vou ver aqui na minha tabelinha, na parte superior, qual é a relação de ml com centímetros cúbicos. Se você observar aqui, 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico, ou seja, as duas unidades têm o mesmo valor. Então o valor que vier em milímetros cúbicos, ou em milímetros ml, será o mesmo valor em centímetros cúbicos, tá certo? Então se eu tenho 1 ml que corresponde a 1 centímetro cúbico, 10 ml, por exemplo, vão corresponder a 10 centímetros cúbicos. Então, 380 ml vão corresponder a 380 centímetros cúbicos, tá certo? Então aqui nem precisa de cálculo. Mas se você prefere armar o cálculo, como a gente estava fazendo, vamos armar aqui o cálculo. Então aqui na nossa tabela diz o seguinte: 1 ml
corresponde a 1 centímetro cúbico. Tá certo? Aqui nós temos um valor de 380 ml. ml debaixo de ml. 380 ml corresponde a X. E agora faremos o cálculo. 380 vezes 1, 380. 1 vezes X é 1. 380 dividido por 1 vai ser igual a 380 centímetros cúbicos. E assim chegamos ao nosso resultado. Tá certo, pessoal? Então aqui nós trabalhamos com volume. Vamos agora trabalhar com a segunda grandeza física. Deixa eu apagar aqui o nosso quadro. E vamos agora para a segunda grandeza física. Agora falaremos sobre massa. É a nossa segunda grandeza física. A massa se refere à quantidade de matéria, certo? Nós falamos que tem uma relação muito grande com peso. Então, quando falarmos em massa, é bom que venha na nossa mente a ideia de peso, certo? E a massa, pessoal, é muito comum no nosso dia a dia. As unidades de massa são muito comuns, tá certo? Por exemplo, você vai ao açougue, certo? E compra 2 kg de carne. Estamos falando de massa. Vai ao supermercado e compra 500 gramas de queijo, tá certo? Estamos falando de massa. Alguém diz para você, tal medicamento é de 100 miligramas. Estamos falando também de massa, tá certo? Você pode ouvir uma notícia, tal campanha de arrecadação de alimentos conseguiu arrecadar 10 toneladas de alimentos. Nós estamos falando de massa, tá certo? Então é muito comum essas unidades de massa aí no nosso dia a dia. Então vou fazer aqui a relação dessas unidades para a gente ver qual é a relação que uma tem com a outra, tá certo? Então aqui, ó, 1 tonelada corresponde a 1000 quilogramas, tá certo? Agora 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. E 1 grama corresponde a 1000 miligramas. Então aqui é a nossa tabela de unidades e a relação de uma com a outra. Então o que é que nós vamos fazer agora? Vamos também aprender a converter o valor em uma unidade para a outra unidade. Então vou colocar aqui, converta, sempre no sentido de transformar, tá certo? E vamos aqui, letra A, nós vamos colocar aqui 4,6 toneladas em quilogramas, na letra A. Na letra B nós vamos colocar 450 gramas, ou 450 gramas, isso em quilogramas também, certo? Na letra C nós vamos colocar aqui o valor de 160 gramas para ser convertido em miligramas. E na letra D nós vamos colocar aqui 2.500 miligramas para ser convertido em gramas. Muito bem. Então na letra A nós temos aqui um valor em toneladas para ser convertido em quilogramas. Então são as duas unidades aqui dessa atividade. Aí eu preciso olhar aqui na minha tabela de relações de unidades qual é a relação de toneladas com quilogramas. Então se vocês observarem aqui, 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas. Tá certo? É o mesmo raciocínio ali daquela atividade de volume. Tá certo? A diferença aqui de unidade para outra geralmente é na casa de 1000. Tá certo? Então é o mesmo raciocínio. Então vamos colocar aqui 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas. Porém o valor que nós temos aqui em toneladas é 4,6 toneladas. Lembrando que toneladas debaixo de toneladas. Unidades iguais ficam de um mesmo lado. Então 4,6 toneladas corresponde a X quilogramas. Agora faremos o nosso cálculo. 4,6 vezes 1000 vai dar 4.600. É só andar a vírgula aqui do 4,6, 3 casas para frente.
4.600. 1 tonelada vezes X vai ser 1, tá certo? 4.600 dividido por 1 vai dar um total de 4.600 quilogramas. É o nosso resultado. Letra B, nós temos aqui 450 gramas para ser convertido em quilogramas. Aí eu preciso observar qual é a relação que existe entre gramas e quilogramas. Aí eu vindo aqui para a minha tabelinha aqui, nós temos aqui 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas. Então essa relação é de 1 para 1.000. Então 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas. Tá certo? E o valor que nós temos aqui em gramas é 450. Eu não posso colocar o 450 debaixo de 1, porque 1 aqui é quilograma e 450 é grama. Então grama fica debaixo de grama. Então 450 vai ficar do lado de cá, que também é grama. Corresponde a X quilogramas e agora faremos o nosso cálculo. 1 vezes 450, 450. 1.000 vezes X é 1.000. Aqui eu posso cortar um zero em cima e um zero embaixo. Ficou 45 dividido por 100. Já aprendemos que qualquer número dividido por 100, a gente vai voltar a vírgula duas casas, tá certo? Então aqui vai ficar 0,45 quilogramas, certo? Vamos para a letra C. Na letra C nós temos aqui 160 gramas para ser convertido em miligramas. Aí eu preciso ver a relação de gramas com miligramas. Aí eu vou aqui na minha tabela e observo que 1 grama corresponde a 1.000 miligramas. Então eu vou colocar aqui 1 grama equivale a 1.000 miligramas. E aqui nós temos um valor de 160 gramas. Então 160 fica aqui debaixo porque é grama debaixo de grama. 160 gramas corresponde a X miligramas. Agora vamos fazer o cálculo. 160 vezes 1.000 vai dar 160.000. É só andar a vírgula que está aqui na frente do zero, depois do zero 3 casas, tá certo? 1 vezes X é 1. 160.000 dividido por 1, é claro que vai dar 160.000 miligramas. Chegamos ao nosso resultado. Agora, letra D. Temos aqui um valor em miligramas, 2.500, para ser convertido em grama. Então, miligrama e grama é a mesma relação que nós vimos agora na letra C. 1 grama equivale a 1.000 miligramas. Então, vamos colocar aqui 1 grama corresponde a 1.000 miligramas, tá certo? E o valor que nós temos aqui é 2.500 miligramas. Então, miligrama debaixo de miligrama. Então, 2.500 vai ficar do lado de cá, tá certo? Corresponde a X gramas. E agora faremos o nosso cálculo. 1 vezes 2.500 vai ser 2.500, certo? 1.000 vezes X é 1.000. Aqui eu posso cortar um zero em cima e um zero embaixo, ficou 250 dividido por 100. 250 dividido por 100, posso cortar em outro zero. Outro em cima e outro embaixo, fica 25 por 10. 25 por 10 vai dar 2,5. Então 2,5 gramas é o nosso resultado. Tá certo, pessoal? Assim chegamos ao final dessa videoaula. Nas próximas videoaulas estaremos trabalhando com outras grandezas físicas. Um forte abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima.